Posso contar uma piada antes? Era uma cidade pequena, nela tinham 1000 motos Yamaha, 100 motos Suzuki e 2 Honda. Qual o nome do filme? Pocahontas. Fala pessoal, eu sou Carlo Mônaco, esse é o Spot MX e aqui eu tô com frio. Eu não sei vocês, mas eu tô com frio. Nos últimos dias até peguei uma gripezinha. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir uma coisinha pra vocês. Mais de 70% das visualizações que a gente tem no canal são de não inscritos. Então eu peço encarecidamente pra você que tá vendo o vídeo agora, dá um clique ali no botãozinho, já se inscreve que ajuda bastante a gente e você não vai perder nada. E o nível do AMA Motocross tá muito forte e a exemplo disso são os irmãos Lawrence. Eles estão praticamente invencíveis. E o número 7 de momentos dessa etapa de Hangtao do AMA Motocross de 2022 é exatamente a briga dos dois na segunda bateria. A gente viu os dois brigando, um botando por dentro, se ultrapassando várias vezes e no fim a gente viu ainda Hunter acabou levando um chão e o Jet passou. Se não fosse isso, eu acho que o Hunter levava a segunda bateria. E o que me lembrou disso foi exatamente os dois irmãos daqui do Brasil que a gente tem, era Ratinho e o Dudu. Essa briga me lembrou muito os dois, aquele acordo de cavalheiros. Quem tá mais forte puxa a fila. Bom, esse é aquele momento que eu não gosto nem de colocar, mas é o número 6 da nossa lista. Infelizmente, como que ele chama? Josh Gilbert tomou um chão feio aí na segunda bateria da 450, mas até onde a gente sabe tá tudo bem, mas o chão foi feio e até veio a dúvida dos sinalizadores, né, da sinalização da pista, na lateral da pista, porque normalmente colocam aqueles como se fosse um pino, né? Tem, eu acho que de várias marcas tem agora, e eles são maleáveis, só que aonde ele caiu tinha algumas placas de patrocinadores e segurando elas tinha madeira. Então isso foi, ele teve uma sorte de uma madeira não entrar nele ou enfim, algo mais grave acontecer. Mas que o chão foi feio, foi. Agora dá uma olhada no que o Roczen quase armou nessa curva. Era uma curva meio descompensada e a gente viu ele olhando, ele viu que o retardatário estava na frente e mesmo assim ele quis fazer a curva por dentro. Era uma linha que ele estava usando todas as voltas, né? Aparentemente estava mais rápido nessa linha e ele, sem pensar, fez a mesma linha. O retardatário dá uma escorregada, ele quase vai junto. E isso é uma coisa meio que básica, né? Não seguir o cara da sua frente. Você sempre tem que optar por uma linha. Se ele vai por dentro, você coloca por fora e assim vai. E ele tem experiência suficiente para saber disso. Então foi um erro meio que grotesco, na minha opinião. E isso só mostrou o quanto ele estava desconcentrado nesse momento da prova. E já falando do Roczen, o próximo momento é justamente esse momento avoado dele na prova. Ele acabou perdendo muitas posições, foi lá para trás. Agora não sei, né, se foi preparo físico que fez isso ou ele simplesmente desconcentrou com esse erro, né, na curva que quase fez ele cair. Mas o ritmo a gente sabe que ele tem. Afinal, semana passada ele mostrou muito ritmo, brigando com o Sexton, e então o ritmo acho que não é. Provavelmente preparo físico pode fazer a diferença. E com certeza faz, a gente sabe, né, que o preparo físico é praticamente 70% de um piloto. Bom, e falando de preparo físico, a gente viu Justin Cooper também perdendo muitas posições. Parece que o bicho que mordeu o Roczen mordeu o Cooper. Ele na segunda bateria, ele perdeu muitas posições, acabou indo lá para trás, o que é meio estranho, né? Afinal, ele teve um bom tempo para se preparar. Ele se machucou antes da primeira etapa do Supercross e decidiu ficar de fora de toda a temporada do Supercross para se preparar para o motocross. E se não for preparo físico, com certeza essa lesão ainda
tá tirando o sono dele e tá difícil dele alcançar os irmãos Lawrence. E no segundo momento de Hangtown, a gente vai falar do Chase Sexton. Um momento meio que engraçado, né? Ele deu 2 Block Pass em 2 retardatários diferentes, um em cada bateria. Seria comum se a gente falasse se fosse algum adversário, alguém que estava disputando com ele, mas não, foram 2 retardatários mesmo. Eu sempre achei que retardatário parar na pista para os ponteiros passarem não era a melhor ideia. E a gente viu esse exemplo acontecer 2 vezes. As 2 vezes que o Chase Sexton deu o Block Pass no retardatário, ele simplesmente fez a linha dele. O grande problema é o retardatário parar. Se ele continua no flow, é muito mais fácil do ponteiro distinguir para que lado ele vai. Ou seja, ele tá numa reta, chegou um salto, se o cara para, o ponteiro que tá vindo atrás, mesmo com a bandeira azul, ele olha e pode ter o risco do retardatário ir pro lado ou ir para lá, tanto faz. Tendo o retardatário a velocidade certa e continuando no flow da pista, é muito mais fácil dos ponteiros passarem. Por isso que eu acho que parar na pista para o ponteiro passar não existe. Além do que, a hora que o cara, se o retardatário para, a hora que ele vai voltar, ele tem que dar aquela olhada pro lado. A hora que ele dá aquela olhada pro lado, ele pode pender e ter um cara já atrás dele, ou seja, ele perde o equilíbrio. É uma junção de fatores. Ele estando lento, ele vai perder o equilíbrio, ele tem menos equilíbrio, então ele não tem tanto o controle da moto se ele tivesse numa velocidade maior e no flow exato da pista. Galera, eu vou pedir mais uma vez, não esquece de se inscrever, se inscreve aí que ajuda bastante a gente. E agora eu quero falar dele. O momento número 1 é exatamente Antônio Cairoli. O cara já é uma lenda no MXGP e tá dando o ar da graça no AMA Motocross. E nessa etapa de Hangtown a gente viu um pulo dele na largada que foi sensacional. Ele pulou na frente e logo tem aquele momento de fama que ele não precisa, né? O momento de fama, mas para ter aquele best shot mesmo, aquela fotografia, ele fez esse whip maravilhoso. A foto disso ficou sensacional. E ele sabia, né? Tanto é que ele deu o whip, na segunda curva ele já tinha Roczen passando, outro passando, todo mundo passando ele. Mas que saiu na foto, saiu. E outra, mostrou que estilo não se perde, hein? Então é isso, galera. Valeu por ter assistido, valeu por clicar no gostei, dar um gostei, se inscreve no canal, tem vídeo toda semana. Se você se inscrever, você não vai perder nenhum deles e vai ficar por dentro de tudo, beleza? Então valeu, peço desculpas aí, eu tô um pouquinho resfriado, mas valeu. Um abraço, até mais, tchau, tchau. Born to be wild. Lembra dessa? Você lembra? Lembra? Essa é zica.